Bem-vindos e bem-vindas ao canal Universo Curitiba, onde falaremos hoje do tema inovação, design, com o professor Euler, vereador aqui de Curitiba, nosso convidado muito especial. Vamos falar hoje da importância da inovação para a cidade e quais soluções poderemos aí, dentro deste universo de Curitiba, abordar. Euler, obrigada pela tua presença, por aceitar esse convite aqui conosco. Conta um pouquinho, quem é o professor Euler, esse vereador de Curitiba, envolvido na pauta da inovação. E aí nós vamos falar um pouquinho nesse bate-papo aí, como que a inovação circula uma cidade e quais são as oportunidades, né, que qualquer município pode explorar. Legal, Adriana. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Semana passada eu estive aqui também com o Thiago, né, no Universo Paralelo, e para mim é sempre um prazer poder retornar aqui, falar com a tua audiência. Então, agradeço muito aí pelo convite. Bom, meu nome é Euler, né? Eu sou professor, gosto de falar isso, eu sou professor e eu estou vereador. É importante fazer essa distinção, porque o que eu sou de verdade é professor, né? Dou aula há 30 anos, esse é meu DNA, vamos dizer assim, é o que está impregnado em mim, e é o que eu vou ser sempre, professor. Mas, nesse momento, eu estou como vereador de Curitiba, ocupando esse cargo, que é uma baita de uma honra, né? Você poder representar os cidadãos aqui da nossa cidade. Uma grande responsabilidade, né? Exatamente. Sim. Né? Como diz lá no filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade. Né? E o professor foi meu professor também. Opa! Né? Quando eu tinha aí seus 17 anos ali no Positivo, foi meu professor também. E eu continuo dando aula, né? Apesar de ter o cargo de vereador, eu não saí de sala de aula, acho fundamental continuar, para justamente poder ter esse contato direto com a sociedade, em especial um público que eu gosto muito, que é o jovem. Sim. Eu acho que é um público assim que muitas vezes está alheio, né, à política, mas não por não gostar, muitas vezes por não entender, por não darem espaço que eles participem e acaba ficando à margem, né, das decisões políticas. Então, eu, na medida do possível, tento ser um representante desse público lá na Câmara Municipal para dar vez, para dar voz ao jovem que já pode votar. Né? Um jovem a partir de 16 anos já pode votar, mas muitas vezes só vota e não participa efetivamente. Então, até deixar um convite para você, jovem, se ainda não tirou teu título, tire o teu título, se eu não me engano, até dia 8 de maio é possível fazer. Se você tem 15 anos, mas completa 16 até o dia 6 de outubro, já pode, então, tirar? Já pode tirar, mesmo com 15 anos. Se for completar 16 até a data da eleição, pode fazer o título. Se tem 16, 17, obviamente, também. E assim, é o começo da participação. O voto é uma coisa extremamente importante, mas tão importante quanto é depois participativamente. Então, fica o convite também para ir às sessões da Câmara, conhecer o nosso Legislativo Municipal, ver o que a gente faz ali diariamente e, quem sabe, num futuro, né, se engajar na política, seja na vida partidária ou seja até como um futuro candidato. Sim. Né? É importante isso para todos, né? Para todos, não só para os jovens. Não só para os jovens, mas certeza. Eu acho que o jovem aí tem uma parcela importante na nossa sociedade. E tem crescido muito. O interesse, né? Eu percebo. Né? O número de jovens que tirou o título, inclusive. Né? Tem crescido muito isso ano a ano, mostrando assim que o jovem, se der a chance, ele quer sim. Ele quer participar, ele quer ter a sua relevância nas decisões que são importantes para a cidade, para o estado, para o país, e a gente precisa estimular. Com certeza, até porque os jovens estão aí no mercado de trabalho, muitos estão com startup, né, que saem da faculdade ou dentro da própria faculdade. Às vezes ainda no ensino médio o cara já fez um aplicativo e já está empreendendo. Está lançando a sua startup ali. Já está empreendendo, então dentro da universidade ali tem um papel importante de estimular essa inovação junto com os jovens. E não tem como falar de inovação, de startup, não falar da sociedade que nós estamos inseridos, né? Então, a inovação, ela permeia toda a nossa cidade, o nosso município, onde nós estamos inseridos dentro do nosso bairro, da nossa comunidade, faz parte de todo esse trabalho. Então, os jovens que estão aí com startups, nós vamos falar um pouquinho desses jovens também. Vamos sim. Né? Vamos falar sobre esse assunto importante, como que esse jovem, na tua visão, Euler,
ele pode se inserir nesse mundo da inovação, junto, logicamente, né, com a sociedade que está inserido dentro do seu curso, por exemplo, de formação, seja ele numa engenharia, numa administração, na medicina, não importa. Mas como que ele pode, dentro desse contexto, trabalhar a inovação e conciliar isso com a sua carreira ao longo do tempo, né? Porque, claro, você começa ali uma carreira, dependendo do tipo de formação, ali pelos seus 20 anos, né? Por aí. Então, eu vou falar sobre 2 caminhos, mas certamente não são os únicos, né? Mas um dos caminhos que eu enxergo, que eu acho muito legal, são as empresas juniores. Boa, né? Boa. Dentro das universidades, né, em muitas universidades, direcionadas a vários cursos, temos empresas juniores que já durante a formação, né, do acadêmico, ela permite que o estudante esteja ali participando, trabalhando em alguns projetos, seja na área tecnológica, seja na área jurídica, mas ele começa a ter uma proximidade ao mundo real do trabalho e não apenas do mundo acadêmico, né? Uhum. Então, deixar esse recado para os jovens que, ao longo da faculdade, se puderem, em algum momento, tentem atuar dentro de empresas juniores, né? É um ótimo local para você adquirir uma experiência. Tem também outras possibilidades, como, por exemplo, um estágio. Sim. Né? Mas a empresa júnior é legal, porque ela é administrada... Um laboratório, né? É um laboratório, administrada pelos jovens, com a supervisão de professores, prestando serviços reais à sociedade, a outras empresas. E dali, às vezes, surge a ideia de empreender. Então, ali pode ser a semente que leve o jovem, depois, no futuro, a pensar no seu negócio próprio, de uma forma ali que ele já esteja com um maior preparo. Né? Sim, com certeza. Eu, inclusive, tenho feito contato com algumas empresas juniores. Eu não vou lembrar o nome da instituição, mas existe uma espécie de uma organização que coordena todas as empresas juniores do Paraná. Sim. Então, existe a presidente dessa organização. Ela esteve lá no meu gabinete, conversamos um pouco. Aliança Empreendedora, será? Eu não sei o nome. Tá. Mas eu acho que é alguma coisa assim, Associação das Empresas Juniores do Paraná, algo do tipo. E uma das coisas que eu conversei com ela, eu vou fazer um projeto de lei, já estou elaborando, já estou escrevendo, eu quero em breve protocolar, mas falei para ela que não pode ser eu escrevendo, tem que ser a várias mãos. Uhum. Porque não adianta eu tirar ali o que eu acho, as coisas da minha cabeça, sendo que eu não estou inserido diretamente na realidade dessas empresas juniores. Então, preciso da participação deles, fazendo a lei junto, para que aquilo sirva efetivamente para eles, que é para quem a lei se destina. Mas a ideia é fazer uma política pública, uma lei de incentivo à política pública municipal, quer dizer, uma política pública de incentivo às empresas juniores. Uhum. De que forma o poder público pode incentivar, pode fomentar a atividade dessas empresas juniores. Tem muitas possibilidades. Eu vejo muitas possibilidades. Eu também enxergo diversas. Com as universidades ali, em parceria com as universidades, instituições tecnológicas também. Sim. Quantas instituições tecnológicas? Às vezes a própria cessão de um espaço público, né, seja para fazer um evento, né, seja para fazer reuniões, um teste. O MVP, né, que é o mínimo MVP, viável exatamente. ali dentro de um produto. Então a ideia é fazer com que o poder público, com aquilo que ele já tem, sem destinação de recursos a mais, nem precisa isso, né? O poder público já tem muitas obrigações para o recurso que ele tem. Então, a ideia é, sem ter que mexer financeiramente no bolso da prefeitura, mas ver aquilo que ela já tem de estrutura financeira, de pessoal e outras estruturas ali, de forma que ela possa, em alguns momentos, não o tempo todo, mas em alguns momentos, disponibilizar isso para as empresas juniores, fomentando a atividade delas, o que gera emprego, gera renda, não só agora, mas também no futuro. Gera oportunidades, né? Acho que são as oportunidades aí que são importantes. E fazer com que a gente tenha melhores profissionais no futuro, o que é ótimo para a cidade. Né? Uma cidade com melhor qualidade de serviços, com pessoas aí com mais potencial para o trabalho, pessoas que vão conseguir prosperidade para a cidade. Então, Sim, e vão inovar. É, né? Uma política do ganha-ganha. Com certeza. Ganha a prefeitura e a sociedade como um todo com melhores profissionais, ganham os profissionais nesse momento que vão estar tendo um aprendizado melhor para suas futuras carreiras. Então esse era um dos caminhos. Esse pode ser um dos caminhos, né? Com certeza. Tem algum outro caminho que você imagina? Então, como é que a gente pode fazer com que o jovem, né, ele
possa ter aí um incentivo à inovação. E aí eu vou falar de um projeto de lei meu, que eu acho que é muito pertinente, você que é da área da inovação, certamente é uma expressão conhecida sua, que é o sandbox regulatório. Sim, que nada mais é que uma caixa de areia. Uma caixa de areia, exatamente. Agora vamos explicar o que é essa caixa de areia, né, Euler? Porque para quem não conhece, o que é o sandbox? Então, porque assusta, tá? Vou te falar a verdade. No primeiro momento, quem nunca ouviu falar, fala, mas o que é esse tal de sandbox? Está todo mundo falando. E por que sandbox regulatório? Regulatório, exatamente. Por que isso? Então, deixa eu explicar a origem, e aí, se você que é realmente do ramo, né, eu fui estudar o ramo para poder legislar a respeito dele. Porque eu gosto da área de inovação, mas não sou um especialista da inovação. Não, mas todos nós aqui estamos aprendendo. Eu tenho me especializado. É muito... Mas eu não posso falar, eu sou um especialista, eu sei tudo de inovação. Não, eu estou aprendendo. Todos nós somos realmente aqui alguém que gosta do ramo, né, já conheço muita coisa e quero aprender ainda mais, né? E aí, quando eu fui estudar, peguei esse tema sandbox, eu descobri algumas coisas. Você talvez conheça a origem de fora do Brasil, né? Eu sei que vem da Inglaterra, né, mas não sei exatamente a origem. Aqui no Brasil, a ideia surgiu com o Banco Central. O Banco Central, no momento, se deparou com as fintechs, né, as empresas financeiras de tecnologia. Isso, que tem muitas empresas aí que estão financiando startups, né, que estão começando esse negócio, para fins de empréstimos. Pode ser empréstimos até imobiliários, inclusive. Então, tem empréstimo, tem meios de pagamento, como é o caso da eBanks, aqui de Curitiba, que virou um unicórnio. Super. Né? Hoje tem uma outra possibilidade como meio de pagamento também, que são os ativos digitais, né? Alguns conhecidos como criptoativos, também é algo que vem surgindo com muita força, muita gente tem medo ainda, mas é algo que me parece inevitável ao longo do tempo, de que esteja cada vez mais presente na nossa vida. Mas o Banco Central se deparou com um problema. Ele falou assim, bom, essas fintechs estão surgindo, estão trazendo novas soluções que eu, Banco Central, nem conheço. São absolutamente inovadoras. E não são regulamentadas. Não são regulamentadas. Acho que essa é a questão. Essa era a questão. A questão toda é a regulamentação de empresas que estão trabalhando com dinheiro, né, e dinheiro de pessoas físicas, né, e pessoas jurídicas, sem o compromisso aí de o que tem isso para o futuro, né? Qual o impacto de tudo isso no futuro? Fazendo algo absolutamente novo, e o Banco Central falou, eu tenho dois caminhos. Regulamentar de cara ou fazer alguns testes, dar a possibilidade dessa empresa lançar o teu produto para que eu, Banco Central, possa entender esse produto, que eu não conheço, possa ver qual é o impacto dele na sociedade. E aí, depois disso, do teste feito, aí o que eu entendi bem o produto, agora eu vou partir para a regulamentação. Por isso, caixa de areia, né? E o Banco Central adotou essa segunda vertente, que é, vamos deixar testar, vamos entender esse produto. Só assim a gente vai poder regulamentar adequadamente. Se regulamenta de início, fala, eu quero que você cumpra todas as exigências das outras instituições financeiras. Eu falo, mas a minha atividade é completamente diferente. É financeira também, mas não tem nada a ver com o tradicional que você já conhece. Como é que eu vou cumprir as mesmas obrigações por um serviço completamente distinto, né? Sim. E às vezes você faz essa regulamentação inicial e você mata a inovação. Porque você daí... mata o empreendedor, a startup... Na casca ali, na né? Casca, na casca ali, o empreendedor. Você precisa tirar tais licenças, você precisa desse alvará, precisa pagar esse imposto. É tanta exigência para quem está começando... Que desiste. A pessoa fala, eu não dou conta, não tenho perna para isso. Eu tinha uma ótima ideia, mas essa ideia não conseguiu sair, né, realmente... assusta. Do início, né? Assusta e a pessoa, não, eu vou desistir disso aqui. Mas o sandbox, ele pode ajudar nisso. E aí o sandbox regulatório é a ideia de criar um ambiente, não é um ambiente físico, né? Um ambiente com regras diferenciadas, mas um ambiente controlado. Ele também não é faça o que você quiser, não é bem assim. É um ambiente controlado, com regras diferenciadas, permitindo que o empreendedor, especialmente da área de inovação, ele possa realizar testes do seu produto, mas testes da vida real. Sem precisar ter o CNPJ ainda. Aí é uma questão de como vai se escolher fazer, né? Pode ser já com uma exigência do CNPJ, pode ser que não. Aí cada cidade pode escolher o seu modelo. Entendi. Cada cidade pode... instituir as regras do que vai querer. No caso, o Banco Central, acredito que essas empresas já tinham o CNPJ, como fintechs, mas ele permitiu que elas fizessem os seus experimentos na vida real, com clientes reais, para ele entender qual o impacto disso
para os clientes, qual é o impacto disso para o Banco Central, para as finanças do Brasil. E depois que ele entendeu bem o funcionamento dela, falou, pessoal, agora o produto de vocês está maduro, está na hora de vocês entrarem no jogo como qualquer outra empresa. Então agora vocês vão obedecer às regulamentações. No caso de vocês, a regulamentação tem que ser um pouco diferente, né? Vamos criar regulamentações adequadas para isso. Então é uma forma de você desburocratizar no início para permitir que a inovação não seja tolhida logo de cara. Sim, não, isso é fantástico, né? Essa questão toda da preparação, né? Que é necessária para uma inovação, de fato, ela surgir, virar um empreendimento, um negócio e ter aí a sua rentabilidade, né, Euler? E aí a inovação dentro de uma cidade, né? Então a gente está falando do sandbox, regulamento, né? Que é uma das questões, né? Importantíssimas aí numa cidade. Ele já está... Como é que está o processo do sandbox hoje? Deixa eu explicar. Agora entra um pouquinho da parte legislativa, a parte política. Que é importante porque quando você escuta falar do sandbox, a gente pensa assim, nossa, já está tudo ok, já pode funcionar? Né? Não, né? Não. Ainda não. Porque assim, como é algo diferente, especial, precisa de uma lei que de alguma forma regulamente isso. Né? No mínimo, falando que nessa cidade existe um programa público municipal de sandbox regulatório. Né? Então, o que eu fiz? Estudando muito esse tema lá em 2020, 2021, eu propus um projeto de lei. Um projeto de lei que cria a política municipal do sandbox regulatório. Né? E aí o projeto estabelece quais são os objetivos do projeto, né, de que forma isso deve ser estabelecido, aonde se deseja chegar com isso. Depois tem a justificativa todo do projeto, explicando o que é o sandbox. Era uma matéria muito nova, em 2021. Protocolei isso na Câmara Municipal de Curitiba. Mas eu sou tão entusiasta da ideia que falei, não pode ficar só para Curitiba. Então eu fui ao governo do Estado, conversar na época com o chefe da Casa Civil, que era o Guto Silva. Né? Guto Silva é um dos caras mais brilhantes, sem dúvida alguma, que nós temos no governo estadual. Né? Um cara realmente muito bom, é professor, se eu não me engano está fazendo ou já terminou o doutorado dele. Então é um cara assim, é um estudioso e técnico e político. Então ele reúne todas as qualidades necessárias para ser realmente um bom administrador público. Levei para o Guto Silva e falei, Guto, eu tenho essa ideia, protocolei como projeto de lei na Câmara Municipal de Curitiba, mas eu queria trazer para o Estado, para que vocês possam difundir a nível estadual. Ele, na hora, leu e falou, adorei, gostei disso aqui, a gente precisa para o Paraná está investindo em inovação, a gente tem aí a ambição de ser o estado mais inovador do Brasil, então vamos colocar isso adiante. E ele me sugeriu, falou, apresenta lá na Assembleia Legislativa, apresenta para o líder do governo, que é o deputado Hussein Bakri. Então eu apresentei para o Hussein Bakri gostou da ideia também, protocolou como projeto de lei, projeto igualzinho. Eu só tirei para eles lá onde estava cidade de Curitiba e troquei para o estado do Paraná. Tirando isso, aí todas as cidades seriam, todos os 399 municípios seriam beneficiados. Na verdade, passa a ser um programa estadual. A gente já entra nessa questão das cidades. Então, o governo estadual protocolou isso, ou por meio de um deputado foi protocolado, foi aprovado na LEP, então virou lei estadual o sandbox regulatório. O estado do Paraná hoje conta com um programa de sandbox. Mas, enquanto isso, continuava tramitando o meu projeto lá na Câmara. Né? Teve muito pedido de vista, as pessoas querendo entender melhor, não é algo muito novo, né? É, muito novo, então, querem entender melhor, então atrasou um pouco lá na Câmara. Mas nesse meio tempo que o meu projeto estava tramitando na Câmara, a Prefeitura, que também estava de olho nesse assunto, a Prefeitura protocolou um decreto municipal de sandbox. Né? O que não tem problema nenhum. Né? Você tem uma lei tramitando, mas ao mesmo tempo a Prefeitura percebeu a necessidade disso, viu que ali talvez estivesse demorando e fez um decreto municipal. Mas esses dias eu conversei com o Dario Paixão, né? Que é da agência aqui Curitiba de Inovação, e que agora assume uma secretaria, que vai ser a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento e Inteligência Artificial. Eu falei, Dario, eu sei que você já tem o decreto do sandbox regulatório, mas precisa da lei. Sim. Precisa da lei porque lei dá uma segurança jurídica maior. Decreto é algo que muda o prefeito, o próximo prefeito pode
sustar aquele decreto. Sim, e daí as empresas que estão no meio do processo, as Então pessoas que já investiram. Ele chega ali e fala, não quero mais esse negócio de sandbox, vamos acabar com isso aqui. O decreto é algo que tem essa possibilidade de ser extinto a qualquer momento. Perfeito. A lei não. A lei, para ela ser revogada, ela precisa da maioria dos vereadores querendo essa revogação. Então, passaria pelo crivo dos vereadores uma revogação de lei disso. Então, é importante ter a lei para que o sandbox em Curitiba vire uma política de Estado e não só uma política de governo. Entendi. O governo atual de Curitiba, né, a prefeitura, quer o sandbox. Mas a gente não sabe no futuro outros governos se vão querer também. Então, é importante tornar isso um patrimônio de Curitiba. Isso se faz por meio de lei. E já tem em outras cidades? Como é que elas estão? Como aí, é que está esse processo em outras cidades? Nesse meio tempo, eu espalhei o projeto para vereador. Outros estados, eu estou falando. Para vereador que eu conhecia de tudo que é local. De outros estados? Outros estados. Então, eu estive em Barcelona, né, no Smart City, no evento. Lá conheci diversos vereadores e prefeitos de outras cidades. Para todo mundo eu fiz a propaganda. Ele falou, tem um projeto de lei meu que é o sandbox. O que é isso? Aí explicava um por um. Para todo mundo que eu pude espalhar o projeto, eu espalhei. Né? Mesmo por WhatsApp, eu tenho um grupo que eu participo com vereadores do Paraná inteiro, de praticamente todas as cidades. Coloquei lá no grupo e falei, usem à vontade. Para mim não existe esse negócio de copiar. Mas aquilo que eu faço e que eu acho que é legal, eu quero mais disseminar. Disseminação do conhecimento. Exatamente. Então, espalhei para todo mundo que eu podia. Muitas cidades já, os vereadores protocolaram, já aprovaram, e estão dando andamento nisso. O nosso aqui ainda não foi aprovado. Mas agora, essa conversa com o Dario Paixão, e falei com o prefeito também a respeito disso, ele concordou. Então, agora estamos só afinando, porque eu falei para ele, olha, não tem problema nenhum se você achar que no meu projeto de lei tem algo a ser acrescentado. Problema nenhum, eu acrescento. Não tem problema nenhum também se você achar que tem algo que tem que ser modificado, melhorado, que se adapte melhor à situação da nossa cidade. Então, eu deixei o projeto aberto para que a agência de inovação construa comigo e, no final, a gente dê uma cara final para ele. Né? Mas para que seja algo útil, efetivamente, para a cidade. Porque uma das coisas que eu expliquei é o seguinte, o decreto ele não consegue fazer a implementação realmente do sandbox, só o decreto. Então, você tem que ter a lei criando a estrutura básica, as normativas básicas do sandbox regulatório. E aí, em seguida, você faz, aí sim é o momento de fazer um decreto para você regulamentar essa lei. Por exemplo, falando assim, Mas isso é a base, digamos assim. A lei é a base. A base, E depois o decreto é mais específico. Vamos supor que num determinado momento, vamos pensar a época de pandemia, a cidade podia falar assim, nós queremos, nesse momento, incentivar startups, nós queremos fazer, que entra aqui no nosso programa Sandbox, startups que mexem com a área de saúde. Por quê? Porque nesse momento a saúde é uma prioridade mundial. Então podia ser um sandbox naquele ano temático. Temático. Sim, fantástico. Para a empresa da área de saúde. Passado aquele ano, agora acabou a pandemia, nós queremos reforçar aqui na nossa cidade a questão da... Nós queremos resolver aqui em Curitiba a questão das pessoas em situação de rua. Vamos chamar para participar do sandbox empresas que tenham algumas soluções para esse problema da cidade. Ou não, vamos fazer o sandbox agora um chamamento para a questão do transporte público. Você pode trabalhar de forma temática, mudando o decreto de ano para ano. Essa é a beleza do decreto. O decreto não estabelece o programa. Ele não está engessado. O programa quem estabelece é a lei. A lei, de certa forma, é mais engessada. Sim. O decreto você pode mudar a hora que você quiser. Mas pode ter a lei e daí pode ter o decreto. Na verdade, tem que ter. Você tem a lei estabelecendo normas gerais. E aí você tem o decreto especificando o que você pretende com aquela lei naquele momento. Naquele momento. O decreto regulamenta uma lei. Entendi. Então, o decreto você pode... fizemos o decreto falando que a gente ia fazer um chamamento para empresas da área de saúde. E se você quiser continuar o resto da vida só chamando empresas da área de saúde, ok. Mas me parece que não. Parece que o ideal é, num certo momento, saúde. A estratégia é saúde. Então, por outro ano, a estratégia... Educação. A educação, né? Tem aí oportunidades. Ou falar, não, esse ano não vamos ter uma estratégia temática. Nós vamos chamar aqui para participar as 20 melhores empresas que trouxeram um bom projeto. Vamos pegar os 20 melhores projetos, vamos passar por uma banca, e esses 20 nós vamos colocar no programa do Sandbox. Mas isso daí pode ser... Isso é definido como? Aí é o poder público municipal, é a prefeitura. É a prefeitura. A prefeitura, por exemplo, seria, em tese aqui em Curitiba, pela Agência Curitiba de Inovação. Entendi. Né? Então, eles vão criar ali um comitê, alguma coisa, não vai ser uma pessoa, provavelmente, decidindo.
Mas eles vão sentar e vão estabelecer para que o sandbox pode ser útil nesse momento para a cidade de Curitiba. É de forma temática ou não? Vamos liberar, pegar qualquer tipo de projeto, só temos que selecionar, não dá para abarcar tudo. Vamos pegar 20 projetos, ou 40, ou 50, ou 100. Aí depende do poder de cada cidade de fazer isso. Mas o decreto ele dá essa mobilidade para que você trabalhe de acordo com as suas necessidades. E aí você está lá, por exemplo, em Ponta Grossa, Castro. Fala, não, aqui nós queremos usar o sandbox também, mas aqui nós queremos fazer voltada à questão da agropecuária. Sim, vamos fazer alguma coisa com leite, os derivados do leite, lógico. por exemplo. Então, que tem cada cidade pode ver qual é a sua vocação e direcionar. Ou não, minha vocação é agricultura, mas o que eu estou precisando desenvolver, a agricultura está bem, está desenvolvida. O que eu estou precisando desenvolver mesmo agora aqui na cidade é a parte da industrialização. Eu preciso processar esses alimentos, né, da agricultura e agregar valor neles. Eu quero empresas que arranjem soluções para isso. Ou seja, a partir do momento que você tem a lei, o decreto faz com que ela possa ser aplicada do jeito que a prefeitura quiser. Com uma estratégia que a prefeitura optar, enfim. Optar por aquilo que ela quer efetivamente desenvolver na cidade. Isso. E em outros estados do Brasil, como é que nós estamos? Então, eu não tenho tanta notícia assim, eu acabei não pesquisando como é que estão em outros estados, mas eu sei que tem. Tem. Eu sei que fizeram também a lei, o que acontece? Um fala para o outro, outro fala para o outro, então ela foi se espalhando pelo Brasil inteiro e pode ser que outros vereadores, sem ter visto o meu projeto, também tenham, com a ideia deles, protocolado. Né? Não quer dizer que toda lei de sandbox que tem no Brasil tenha partido da minha. A outra pessoa, sim, também ligada ao ramo pode ter tido uma ideia igual e escreveu a sua lei à sua maneira. Né? Mas eu sei, por exemplo, que Santa Catarina tem vários municípios também já adotando. Muitos desses eu encontrei lá em Barcelona e falei, vou te mandar isso aí para você dar uma trabalhada nisso aí na tua cidade. Então eu tenho visto que tem disseminado. E a ideia, no caso estadual, tem a lei do Estado? Tem. Mas para o Estado, através da Secretaria de Inovação, trabalhar com isso. Mas é importante que cada cidade tenha a sua lei específica também do sandbox, para que cada prefeitura possa fazer esse estímulo às startups e à inovação como um todo. E as empresas de tecnologia que já estão inseridas, né, dentro desse contexto. As empresas que já são formalizadas, já trabalham, né, professor Euler, dentro da tecnologia de uma cidade. Ela pode usufruir também desse benefício? Eu acho que pode, até porque é uma empresa que já está formalizada, mas às vezes ela está criando um novo produto e ela deseja fazer alguns testes. Vou dar um exemplo. Está para ser, né, não sei se vai acontecer já, mas está para ser implantado aqui em Curitiba, e aí o sandbox vai ser muito importante para isso, testes com drones para fazer entrega de comida. Ah, sim. Né? Uhum. É uma coisa que é complexa, porque envolve a ANAC, a Agência da Aviação Civil, o espaço aéreo, você não pode congestionar, causar problemas. Então, a ideia é que fosse delimitado um perímetro dentro do qual, e aí pode ser, por exemplo, no Rebouças, né, mas pode ser num bairro mais afastado, aí tem que ver o que você deseja com o teste. Né? Delimitar um perímetro da cidade para que pudesse fazer testes iniciais ali com essas aeronaves, vamos dizer assim, os drones, fazendo essas entregas para ver como é que funciona. Se realmente consegue se colocar isso em prática, se para Curitiba isso daria certo ou não. E pode ser que essa empresa já tenha os produtos. Muito provavelmente já tenha, inclusive. Né? E esse seria um produto novo que ela está lançando, mas ela precisa de um ambiente experimental, com regulações, para e que poder permita entender, lógico, ela fazer o teste real. De toda a logística, da logística que envolve, e tudo mais, né? Dos riscos. Dos riscos, né? Imagine, você vai entregar lá uma pizza na nossa casa, na janela e quebra a janela. Exatamente. Então tem, né, a precisão do drone, o quanto ele é preciso para não chegar a tocar a janela. Né? Enfim, imagine o susto. É uma coisa assim, a gente olha, é uma coisa demasiadamente futurística. Mas certamente existem pessoas pensando nisso, com soluções, e elas querem ver se isso aí, na prática, realmente funciona. Cara, como é que você vai testar uma coisa dessa se não for com o consumidor real? E se isso não tiver regulamentado, né? Você pode fazer dezenas de testes laboratórios e tudo mais, mas uma hora ou outra você vai ter que ver quais são os problemas enfrentados na realidade. E aí precisa realmente esse teste autorizado. Autorizado, Não exato. pode ser um teste, eu faço do jeito que eu... Não é assim. E dentro da cidade tem tantos problemas, né?
que podem ser solucionados também com os testes ali, envolvendo empresas de tecnologia, as startups que estão começando muitas vezes e o cidadão, né? As pessoas que estão ali convivendo dentro da cidade, né, Euler? E às vezes a pessoa pensa que quando se fala em inovação tenha que envolver alta tecnologia. Não, não é verdade. Isso é muito importante. Acho que isso é um ponto bem importante do nosso bate-papo aqui, para desmistificar a questão da inovação. Inovação pode ser num processo. Não precisa nem ser produto. Exato. Né? E principalmente inovação na cidade, né? Eu vou dar um exemplo. Tem um rapaz chamado Diego Saldanha. Não sei se você conhece. Não, talvez eu fale agora e você associe o nome. Talvez. O Diego Saldanha mora na divisa de Colombo com Curitiba, onde passa ali o rio Atuba. E ele falou que quando criança nadava ali no rio Atuba. Mas com o passar do tempo ele começou a perceber aquilo cada vez mais poluído, cada vez passando mais lixo. E ele, muito ligado à causa ambiental, ele decidiu criar um negócio chamado ecobarreira. Então ele criou ali no rio Atuba uma espécie de uma plataforma sobre a qual ele caminha, inclusive, com tambores, né, para dar flutuação àquilo. E ele fez uma barreira ali, em que a água passa, mas o lixo fica. Fantástico. Pô, solução, sim. Você fala assim, parece ridículo, né? Qualquer um faz, né? Cara, mas aí ele inventou um produto novo, né? Sem tecnologia de ponta, né? Agora ele está implementando outras coisas. Por exemplo, ele colocou um motor para levantar a barreira. Por quê? Porque de vez em quando a cheia no rio é tão grande que se não levantar a barreira, arrasta tudo, leva tudo. Ele já fez uma adaptação. Então já fez uma adaptação. Ele agora pegou um rapaz que quer colocar lá um Arduino, né, para ter sensores ali que possam melhorar a performance. Então ele está agregando coisas ali. Mas a ideia inicial, a tecnologia, vamos dizer assim, de ponta, é zero. Mas o que acontece? Ele fez. Era basicamente solda na plataforma metálica, os tambores ali. Bom, ele foi melhorando esse produto. Então, assim, ele está fazendo um teste. E já, coitado, sofreu denúncia de vizinhos ali, porque falaram que ele estava interferindo no meio ambiente. Ele está tentando ajudar. A polícia ambiental foi lá, né, tem a área ambiental da polícia, seja civil, seja militar, foi lá, falou, pô, o cara está ajudando o meio ambiente. Cara. Parem com essa palhaçada de denunciar o cara. Mas seria importante se ele já tivesse antecipadamente recebido uma autorização da prefeitura para fazer esse teste. Aí ninguém encheu o saco dele. Porque ele tentou isso de livre, por conta espontânea própria, vontade ali, total. E imaginando assim, pô, como é que vão me perturbar se eu estou fazendo algo bom pelo meio ambiente? Mas como a vida social tem regras, seria mais legal se ele, dentro de um programa de sandbox, por exemplo, tivesse essa autorização para fazer os testes dele. E aí, funcionou no Rio Atuba. Vamos levar para todos os rios de Curitiba. Vamos levar para todos os rios do Paraná. Né? Levei o Diego Saldanha aqui na chamada CEDEST, que é a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Apresentei lá o projeto dele para o secretário, que é o Valdemar Jorge. Cara, o Valdemar adorou. Né? Ele falou, não, vamos levar isso aqui para os rios do Paraná. Então, botei eles em contato, agora é com eles. Eles vão conversando ali e espero que realmente dê certo. Né? Que ele possa expandir isso aí para tudo que é local. Então, assim, não é uma ideia de alta tecnologia, mas é uma ideia absolutamente inovadora. Que faz diferença para a cidade. E isso é outra coisa importante, né? Eu gosto muito de uma frase, muito simples, mas que é o ponto central. O nosso secretário estadual de inovação, Marcelo Rangel, eu acho que ele tem uma frase que é muito feliz. Ele fala assim, só inovação de verdade se chegar na Dona Maria, se chegar no seu João. Não adianta você falar, tem um produto absolutamente inovador que não resolve nada e não chega no mercado. Né? Aí não adianta. Aí é uma inovação... de prateleira. De prateleira. A inovação ela tem que ter aplicação prática, ela tem que resolver problema e ela tem que chegar para a população. Né? Como ele quis dizer, para a pessoa até mais simples, o seu João, a Dona Maria, aquele que não conhece nada de tecnologia, mas embutido naquela solução, vai ser beneficiado. Tem que ter sempre isso, tem que ter sempre uma pessoa sendo beneficiada, a comunidade, a cidade, enfim. Exatamente. Né? Dentro aí de todo esse contexto aí da inovação. Euler, muito obrigada. Imagina. Adorei, falei demais? Muito. Não, falou um conteúdo fantástico aqui. Que bom. Um conteúdo que é importante esclarecer, né? O Sandbox está começando, é muito novo ainda, mas tem muito espaço. Principalmente para as empresas de tecnologia, para quem está começando, que tem uma startup, tem uma ideia, também pode usufruir desse benefício, né?
E também tem toda a cidade de Curitiba muito envolvida nessa questão como referência, porque Sim. Curitiba é referência, né? Como uma cidade inovadora. Temos excelentes profissionais aqui na cidade. Tem muitos craques né? aqui. Então, nós temos esse reconhecimento e o que acho que todos nós queremos, né, é levar esse nome de Curitiba aí para todo o Brasil. Com certeza. Então, obrigada, Euler. Deixa eu só comentar, eu tenho outros, eu não vou lembrar de cabeça, mas 2 eu lembro, 2 outros projetos ligados à área de inovação, né? Um projeto que é transformar a Rua 15 de Novembro, desde o calçadão ali da Osório até a Presidente Farias. Fazer uma revitalização? Na verdade, sim, isso seria uma consequência, mas é transformar a Rua 15 na primeira rua inteligente de Curitiba. Ai, fantástico. Principalmente, pode parecer bobeira, mas esse título é importante. A primeira rua inteligente de Curitiba. Qual a ideia? Que a hora que essas empresas que têm seus produtos e querem testar, que a Rua 15 seja a prioridade. Porque a Rua 15, além de ser um cartão postal da cidade, está precisando disso, você falou, uma revitalização. A revitalização são projetos, né, da área comercial, geralmente. A associação comercial está louca para esse projeto ser aprovado, porque você começa a dar mais vida ao local. É um local que é ocupado. Ele é um lugar seguro. É um lugar seguro. Porque o que impede, muitas vezes, um projeto é essa questão da segurança. A segurança, né? Então, assim, vamos dar um exemplo. Vai trazer o 5G para Curitiba. Que teste primeiro na Rua 15, beneficiando todo. Lá passa muita gente o dia inteiro, o tempo todo. Tudo que acontece ali vira notícia na cidade. Né? É um marco histórico, né, da nossa cidade. Foi o primeiro calçadão do Brasil, aquela Rua 15 ali. Sim. Então, já foi inovador, né, no seu lançamento. Né? Então, a ideia era dar continuidade a essa inovação. A própria prefeitura já utiliza ali de forma intuitiva. Quando eles quiseram trazer aqueles carrinhos elétricos para a Guarda Municipal, foi ali que eles testaram pela primeira vez. Então, já tem ali todo um ambiente favorável, né? Para a população ver a inovação, usufruir já de cara, ajudar a testar. Então, um projeto de lei é esse, transformar a Rua 15 na primeira rua inteligente de Curitiba. Adorei, já quero fazer parte desse projeto. Que bom. Aí. E o outro é a política de dados abertos no município. Curitiba, a gente faz um levantamento de índices, é a capital do Brasil que tem o maior índice de dados abertos. O que isso significa na prática? A prefeitura, quando disponibiliza os seus dados, seja, por exemplo, os servidores, quais são, onde estão lotados, as ações da prefeitura, tudo aquilo que é registrado no sistema de Curitiba, no caso de Curitiba, boa parte disso, quase 100% disso, o dado fica aberto para que a população possa puxar essas informações via Excel, uma tabela no Excel, via outros aplicativos que você possa tratar esses dados. Porque tem aplicativo que você puxa, sei lá, um PDF, é mais difícil de fazer o tratamento da informação. Mas você puxa aquela informação no Excel, você consegue dar um tratamento naquilo para que você possa fazer estudos em cima disso. Para poder entender, por exemplo, quantas empresas de tal segmento... Sim, tal segmento, quanto elas recolhem de imposto, quanto dentro que elas do meu bairro, por exemplo. Dentro do teu bairro, né? Ou seja, a política de dados abertos ela é importante para principalmente subsidiar quem está estudando alguma coisa, alguma solução para a cidade. Então, seja no meio acadêmico, seja nas startups, você tendo dados abertos, isso favorece muito a tomada de decisão. A tomada de decisão, pesquisa. São dados importantes, relevantes, e que muitas vezes quem está começando... Vão embasar as suas decisões, né? Não consegue ter esses dados de maneira fácil. Fácil, organizada. E tem que pagar muitas vezes uma empresa de pesquisa. Com a possibilidade de tratamento da informação. Então, eu estabeleci, por meio de lei, que Curitiba tenha realmente uma política municipal de dados abertos. Por quê? Porque a atual gestão tem feito isso, tanto é que Curitiba tem o maior índice de dados abertos entre as capitais. Mas nada garante que um próximo prefeito mantenha essa transparência. Então, para garantir essa transparência, a continuidade dela, é importante ter uma lei que estabeleça isso como política municipal. Ou seja, Curitiba quer isso para o seu futuro e não só no seu presente. Entendi. Entendeu? Maravilhoso. Então, estamos trabalhando nessa área da inovação para... Nós temos aqui, acho que nós temos que fazer um outro podcast, porque esse foi só o primeiro, com muito, muito conteúdo. O Sandbox tem muito ainda para discussão ali, com os próximos passos. Quem sabe, num próximo papo, eu já traga como novidade, o Sandbox foi aprovado como lei em Curitiba e já vai funcionar. Fantástico. Vamos divulgar isso para todo o Brasil. Tá bom. Obrigado, professor Euler. Obrigada a todos aí que estão conosco e até o próximo podcast de Inovação e Design. Eu que agradeço. Tchau, tchau.